Nós vínhamos meditando em Mateus capítulo 8 e paramos no versículo 22. Os irmãos podem lembrar que ali o tema foi seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, nascer de novo. Um dos seguidores de Jesus aparece ali e coloca algumas condições para seguir ao Senhor. E Jesus então começa já a ensinar algumas coisas sobre como acertar essa porta estreita, como aceitar esse chamado de Deus e experimentar o novo nascimento. E foi aí que nós paramos. Mas então, Deus tem nos dirigido para fazermos um intervalo, um breve intervalo nessa sequência de meditação nas palavras de Jesus, exatamente nesse ponto. Ou seja, no ponto da palavra da salvação, no plano da salvação de Deus. E fazermos um breve intervalo para uma sequência de umas 4 mensagens que nós queremos aqui intitular como A Vida com Deus. A vida com Deus. Desde o plano de Deus na sua criação, a proposta de Deus para o homem na criação, a queda com o pecado, com a desobediência, a porta que foi aberta em Cristo, a caminhada no caminho estreito da santificação, o desvio e a apostasia, os perigos do desvio e da apostasia, o justo juízo de Deus sobre toda a impiedade humana, sobre toda a impiedade da sua criação. Nós gostaríamos de abrir então aí um parênteses para trazer essa mensagem. Essa mensagem que eu acabei de falar é a mensagem central das Escrituras. É a mais urgente. E nos dias de hoje percebemos que precisamos meditar cada vez mais nelas, porque muitos desvios estão acontecendo. Muitos desvios sobre quem é Jesus, qual foi a sua conquista, o seu ministério, a sua obra, o que é o novo nascimento, o que é ser igreja de Jesus, como andar, como convém andar na igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade, a santificação, o grande valor que tem pertencer a Deus, a santificação, o andar com Deus, a vida, a paz, o reino, diante das coisas das expectativas que nos cercam, que são lançadas sobre nós, e que muitas vezes nos fazem não valorizar o grande tesouro que foi colocado em nós, o grande depósito. Esse é o objetivo. Então hoje eu peço aos irmãos para que venhamos a abrir um parêntesezinho curto, bem breve, nessa sequência de mensagens que nós vamos chamar de A Vida com Deus. Vamos iniciar lendo Romanos, capítulo 8. Vai abrindo aí a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do
do versículo 5 até o 8. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida e depois na Nova Versão Internacional. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, da carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo está descrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, plenamente inspirado pelo Espírito Santo, nos trazendo da parte do Espírito Santo a verdade. Ele está estabelecendo para nós aqui, ele está comunicando essa verdade divina para nós, dos dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito que Jesus falou. Ele simplesmente está descrevendo aqui as características das pessoas. Aquelas que andam com Deus e aquelas que não andam. Mas antes de entrarmos nisso, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução a respeito do plano de Deus. Porque o plano da salvação, ele está inserido exatamente no plano da criação. Os irmãos vão entender aqui. Deus, quando criou todas as coisas, o universo, sua intenção sempre foi criar seres morais, conscientes, com livre arbítrio, que escolhessem voluntariamente, livre e voluntariamente, amá-lo, obedecê-lo e desfrutar da sua presença. As Escrituras nos mostram isso, que desde o início a vontade de Deus é essa. Ele quis criar para si um povo que voluntária e livremente escolhesse amá-lo, obedecê-lo e desfrutar da sua presença. Essa é a vontade de Deus primária na criação. O que Deus já sabia? Qual seria o maior problema desse plano? É que toda criatura moral, é que toda criatura moral, consciente e com liberdade de escolha, poderia escolher fazer a própria vontade, obedecer a si mesmo, amar a si mesmo, ao que quisesse, e não a Deus. E o Senhor, que conhece todas as coisas, ele já sabia que isso seria um obstáculo, um problema a ser trabalhado nesse plano da criação. Vejamos, por exemplo, os anjos. Os anjos foram criados seres espirituais, sem corpo material, criaturas espirituais. E eles tinham todo o acesso à presença de Deus.
Mas as Escrituras nos dizem que 1/3 deles resolveu se afastar. Decidiu fazer o que queria. Decidiu fazer coisas ainda que desobedecessem a Deus, ainda que as impedisse de desfrutar da presença de Deus. Por causa do livre-arbítrio, os anjos são criaturas morais, conscientes e com livre-arbítrio. E o que aconteceu? Como está descrito, 1/3 das estrelas do céu se rebelaram e foram expulsos. Mas os que não se rebelaram, aqueles que, diante de toda aquela provocação, aquela tentação, afinal de contas, são criaturas poderosas também, espiritualmente poderosas. Mas diante do poder, diante de tudo aquilo com que foram dotadas pelo Criador, teve aquele grupo que, mesmo diante lá da desobediência, liderada por Satanás, não desobedeceram. Não escolheram desobedecer. Escolheram permanecer na presença de Deus, valorizaram o Altíssimo. Valorizaram estar com Ele, fazer a vontade dEle. Isso é amor, segundo as Escrituras. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o amar a Deus que as Escrituras estabelecem. E as Escrituras nos informam que, por causa disso, esses anjos que não se rebelaram foram confirmados em santidade. A expressão que as Escrituras colocam é essa: eles foram confirmados em santidade. Ser confirmado em santidade significa nunca mais caem. Não vai haver nunca mais uma rebelião como a que Satanás capitaneou, liderou. É isso que as Escrituras nos afirmam, e Deus vela por fazer cumprir sua palavra, ela tem toda a credibilidade. Assim como aqueles anjos que desobedeceram, se rebelaram, não quiseram se submeter mais ao Criador, foram afastados da presença de Deus, condenados a uma morte eterna, porque a vida, segundo o Criador, segundo as Escrituras nos informam, a vida é realizar o plano do Criador. A vida é isso. E qualquer coisa fora disso, fora da presença de Deus, fora do obedecê-lo, amá-lo, qualquer coisa fora disso é morte. Essa é a proposta de vida de Deus. A proposta de vida de Deus é isso. Não importa o que Deus criou, a natureza, ou até mesmo o ambiente celestial onde esses anjos estavam. Não importa o que exista no universo inteiro, material e espiritual. O que importa é amar a Deus, obedecê-lo e desfrutar da sua presença. Isso é o resumo da vontade de Deus em toda a criação e em todo o plano da salvação. Vejamos o homem. Vejamos o homem. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, do pó da terra.
lhe fez corpo, alma e espírito. A vontade de Deus, lembrem, é ter apenas um povo. Um povo. Jesus disse que quando todo o plano de salvação de Deus tiver sido concluído, nós seremos no céu como os anjos. Veja bem, ele disse como os anjos. Há um mistério aí. Não estou dizendo que seremos anjos, mas criaturas que serão transformadas, terão um corpo espiritual. Os anjos têm um corpo espiritual. E seremos semelhantemente a eles, habitando no céu, naquilo que é essencial que eu acabei de dizer, acessando a presença de Deus, obedecendo, amando e fazendo no céu aquilo que Deus designar aos seus amados, aos seus santos. Nesse sentido, seremos semelhantes aos anjos, no sentido de sermos um único povo de Deus. Todos cumprindo este propósito, o propósito do Criador. E todos vivendo a vida proposta pelo Criador desde o início. Voltemos aqui então. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem também é uma criatura moral, assim como os anjos. O homem também tem consciência, sabe distinguir o certo do errado, assim como os anjos. O homem também recebeu livre-arbítrio para escolher voluntariamente amar a Deus, amar e obedecer, assim como os anjos. Mas o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, no sentido de que nós somos terrenos. Nós não acessamos espiritualmente a morada de Deus, o paraíso, o céu, por conta do nosso corpo terreno. O homem é corpo, alma e espírito. Mas, de qualquer forma, o que é que realmente foi provado nessa vida do homem com Deus? Lá no Jardim do Éden, qual foi a prova? Foi a mesma que os anjos passaram. Deus disse a Adão e Eva, os fez segundo a imagem e semelhança de Deus. Eles eram totalmente livres, não tinham nenhum pendor para pecado, porque não possuía, o pecado não tinha entrado no mundo, não tinham, eles eram imagem e semelhança de Deus. Totalmente equilibrados para poder escolher amar, obedecer, desfrutar da presença de Deus. E Deus disse para eles, olha, vocês podem fazer de tudo, só não podem comer da árvore que está no centro do jardim. E então, o homem ponderou aquilo e resolveu fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Não importasse as consequências. Será que o homem sabia das consequências que seria a entrada do pecado no mundo? As Escrituras dizem que com a entrada por um homem entrou o pecado no mundo e com ele, com o pecado, entrou a morte. Desobedecer a Deus é morte, como eu acabei de falar desde o início. Obedecer a Deus é vida, desobedecer a Deus é morte. Isso é o que as Escrituras nos colocam. Porque tudo está ligado ao plano do Criador. Ele criou assim. E é assim que as coisas são. O homem, na sua vaidade, faz uma série de elucubrações.
deveria ser assim, deveria voltar, não pode ser uma vida só, tem que ter mais alguma coisa, tem que ter um outro lugar, tem que ter uma outra oportunidade. O homem pode pensar o que quiser. Mas o homem já conseguiu fazer uma estrela? O homem já conseguiu fazer um planeta? O homem já conseguiu criar vida? Nem vai conseguir. Nós somos criaturas. E nós estamos no universo do Criador. E é por isso que a vida está ao lado dele e não contra ele. E tudo que se desvia da sua vontade deriva de vaidade e de mentira e é fantasia. É recalcitrar contra os aguilhões. É recalcitrar contra uma coisa que não vai se dobrar. Nós é que nos dobramos, nós é que nos conformamos à vontade do Criador, ao Criador e à sua criação. As leis que ele determinou, a sua vontade estabelecida. E o que as Escrituras nos mostram é que esse Criador é perfeito, é amoroso, é justo, é bom. Por que não viver para Ele? Por que não empenhar todo o nosso esforço em andar com Ele? Para escolher andar num caminho tortuoso, cheio de tristezas e tragédias, e decisões das quais não sabemos as consequências, mas que depois teremos que suportá-las? Quando podemos confiar na revelação do Criador que sabe todas as coisas e quer o nosso melhor, quer o nosso bem, que propôs para nós uma vida maravilhosa? É isso que as Escrituras nos apresentam. E voltando aqui então lá, ao homem no jardim do Éden. Adão e Eva não sabiam, eu acredito, de todas as consequências. As Escrituras não nos falam isso. Parece que eles não sabiam de todas as consequências daquela desobediência. Mas uma coisa eles sabiam: que desobedecer a Deus é morte. Desobedecer a Deus é o que há de pior. Até as consequências não são piores do que o afastamento de Deus. Até as consequências do pecado tão terríveis que nós temos até hoje não são maiores do que o simples fato de ser afastado da presença gloriosa, santa de Deus, porque Deus é santo e não pode conviver com o desobediente. Isso eles sabiam. Eles sabiam que a desobediência os afastaria do amoroso, bondoso Criador. Isso eles sabiam. Mas escolheram ainda assim viver uma vida segundo suas próprias vontades, mesmo não sabendo que vida seria essa. E de antemão já sabendo que essa vida não teria a presença do Deus Criador. Isso é o que as Escrituras nos colocam sobre o plano de Deus para a sua criação, a sua vontade. Mas Deus, sabendo que assim como os anjos escolheram desobedecer a alguns deles, o homem que Deus também criou também faria isso. Isso estava no plano da criação de Deus. Então os irmãos entendam que
A queda do homem de forma nenhuma surpreendeu a Deus. Deus sabia disso. Ele sabia que os anjos iriam cair. Eles sabiam os que iriam cair. Ele sabia que Adão e Eva iriam cair. Mas ele, no momento que ele planejou a criação, ele já planejou a redenção. Porque o plano de Deus é esse povo peneirado à vontade da criação. Um povo santo, obediente, que o ama livremente. Para alcançar isso, Deus já estabeleceu logo no início, antes mesmo de criar o homem, como está escrito no livro do Apocalipse, Deus já sabia da queda e já propiciou a salvação, o Salvador. E Deus estabeleceu o plano da salvação naquele que nasceria sem pecado, sem inclinação para o pecado. Porque quando Adão e Eva pecaram, o pecado então entrou no mundo. Por conta dessa escolha de desobedecer, entrou no mundo. Isso foi uma consequência espiritual. É o que a Bíblia nos revela. Entrou na natureza humana. Uma estrutura, algo foi deformado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão e Eva escolhem desobedecer, essa natureza de corpo, alma e espírito, ela é deformada por causa de uma estrutura que entra. A Bíblia não fala onde exatamente, fala que entrou na natureza humana algo chamado concupiscência. Ou o desejo, natureza humana, como ficou depois conhecido, o desejo de fazer a própria vontade acima de fazer a vontade de Deus. Não é assim conosco? Não lutamos com Deus constantemente para que prevaleça a vontade de Deus somente se o Espírito Santo dele estiver dentro de nós, somente com o novo nascimento, porque se não tiver isso, ninguém consegue fazer a vontade de Deus, ninguém consegue ser amigo de Deus, ninguém consegue se inclinar para Deus. Estão entendendo? Por a importância do novo nascimento. Tem muita gente hoje que acha que pode ouvir uma pregação, outra, aprender alguns ensinamentos de Jesus, compartilhar, tentar aplicar filosoficamente a própria vida e ser uma pessoa melhor. Pode até ser uma pessoa melhor. Pode até alcançar isso. Mas jamais nascerá de novo só assim. Nós já meditamos qual é o requisito, qual é a postura do homem, a conduta que Deus quer para que ele opere isso, esse novo nascimento. Quando Adão e Eva pecaram e entrou essa estrutura, a concupiscência, neles, eles agora não deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. É isso que o Gênesis nos informa. Porque quando eles tiveram filhos, Gênesis nos informa que esses filhos nasceram à imagem e semelhança do homem, mostrando ali que essa criação, a imagem e semelhança de Deus, foi deturpada. E agora, todo aquele que nasce de mulher, desde então, agora não, né? Desde aquele momento. O agora que eu me referi foi estando posicionado lá no Éden, com Adão e Eva, deles para cá. Todo aquele nascido de mulher nasce corpo, alma, espírito e concupiscência. Inclinado a fazer a própria vontade muito mais do que é inclinado a obedecer a Deus.
E é essa situação que é o homem caído. Que Deus, lá na sua criação, sabia que ia acontecer. Mas desde lá do Éden, Deus nunca deixou de testemunhar sobre a salvação. Desde lá do Éden, quando houve a queda, antes que nascesse o primeiro filho de Adão e Eva, Deus já lhes revelou a salvação, o Salvador. E já apresentou para eles o caminho. O que eles deveriam crer, o que eles deveriam aceitar, o que eles deveriam percorrer, praticar, se quisessem ser restaurados, salvos, redimidos. A promessa de salvação já foi feita lá. Mas uma salvação que só viria para gerações futuras, depois de Jesus Cristo? Não. Uma salvação que já era eficaz ali, para o próprio Adão e a própria Eva. Pela fé. Acreditando que agora somente Deus poderia transformá-los. Porque com essa estrutura da concupiscência, o homem não consegue mais escolher agradar a Deus, escolher obedecer a Deus. E quando eu digo isso, não significa que o homem não consiga nunca fazer algo que é da vontade de Deus. Não é isso. Significa que o homem não consegue submeter totalmente, com o seu próprio esforço, a seu próprio desejo, em algumas áreas da vida, em várias situações, ele vai olhar, e ainda que ele conheça as Escrituras, e ele conheça a vontade de Deus revelada nas Escrituras, ele vai saber que num determinado momento, ele vai estar numa situação difícil, que a carne dele vai falar para ele assim: se você mentir agora, é mais fácil. Resolve esse problema. E se ele conhecer as Escrituras, a mente dele, a consciência dele vai falar para ele assim: aqui você vai desobedecer. Não é essa a vontade de Deus. Mas a carne vai imperar. Para aquele que não é nascido de novo, segundo as Escrituras nos dizem, ela vai imperar. Em algum momento da vida. Pode ser que num momento o homem escolha não mentir, escolha não adulterar, escolha não prostituir, escolha não maldizer, escolha não pensar mal, escolha não falar bobagens, escolha não insultar, mas em vários outros momentos a carne vai prevalecer. E ele vai escolher mentir, ele vai escolher adulterar, ele vai escolher maldizer, ele vai escolher ofender. Ele vai escolher. E é isso que é o homem caído. Como nós lemos aqui, eu vou ler novamente. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Em algumas versões vai dizer: os que são da carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é pensar o tempo todo, é o que ocupa o pensamento. É o que define como aquela pessoa vive. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aqui já começa, as Escrituras já começam a nos dizer
como que o ser humano, criatura de Deus, passou a viver desde que foi criado. Aqueles que cogitam, vivem segundo a carne, não se aproximam de Deus. E aqueles que, pela fé, nascem, se submetem totalmente, escolhem amar a Deus acima da própria vontade, obedecer a Deus acima da própria vontade, andar com Deus, desfrutar da sua presença, do que de qualquer outra coisa, do que andar e desfrutar de qualquer outra coisa. Esse segundo grupo que eu acabei de falar é aquele que, agindo assim, se voltando assim para Deus, Deus opera, é Deus quem faz nascer de novo. É Deus quem permite uma graça. Eu falei aqui que desde Adão e Eva, Deus já deu uma palavra de promessa de salvação. Para que essa palavra? Porque as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Desde Adão e Eva, Deus deu uma palavra para que eles pudessem ter fé nessa palavra. Olha, o que foi que Deus falou para Caim? Caim caiu, o semblante de Caim, a oferta dele não foi aceita. Deus falou para ele, por que você caiu o teu semblante desse jeito, você ficou assim, desanimado? Você queria me agradar segundo a tua vontade, mas não é assim. Você queria que as coisas acontecessem do teu jeito. Humilhe-se, submeta-se. Confie que eu te amo. Confie que você vai ser recebido. Não foi assim que Deus falou para ele? Faz o bem, faz direito, faz aqui correto, faz conforme eu estou te ensinando e você não vai ser aceito? Não é assim que está escrito? Não queira ser aceito do teu jeito, da tua forma, com a tua vontade. Você vai ser aceito se você submeter a tua vontade à minha. Foi isso que ele falou para Caim, já está lá no início. E ele falou assim, olha, o teu pecado, você nasceu com a concupiscência. Ela é contra você. Ela está querendo sempre governar você. Ela está querendo sempre que você faça o que você quer. Mas Deus estava falando para ele, eu estou próximo de você através da minha palavra. Deus estava falando com ele ali. E hoje? Hoje nós temos as Escrituras. Nós temos o ministério do Espírito Santo que sempre existiu durante toda a história da humanidade, mas que hoje, na igreja, pela igreja fundada por Jesus Cristo, ainda é muito mais forte, como nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Há uma graça de Deus precedente. É verdade. Houve lá, depois do pecado, houve uma graça de Deus precedente ali. Sobre Adão, sobre Eva, sobre Caim, sobre Abel. Através dessa palavra sendo ministrada, quando eu falo essa graça de Deus, dando essa oportunidade, olha, você está aqui escravo. A tua vontade querendo te dominar. Qual é esse diálogo? Os irmãos podem ler lá em Gênesis. Deus fala para Caim, o teu pecado é contra ti. Ele está aí, A concupiscência, essa tua vontade de fazer tua própria... Essa coisa de você fazer tua própria vontade, isso é contra você. Isso não é caminho para você viver. Não é vida, esse caminho é ruim. É um caminho de morte. Todo caminho em que Deus não está é de morte. Não tem vida nele. Tanto aqui quanto no porvir. E Deus fala, o teu pecado é contra ti, mas cumpre a ti te dominar. Do contrário, Deus fala assim, olha, está aí, jaz a porta. O que é esse dominar? Ele está falando, cumpre a ti te dominar. Mas o homem consegue se dominar com o próprio esforço? Não consegue. O que cabia a Caim ali era falar para Deus, mas Deus, eu não consigo me dominar. Me ajuda. Eu não consigo. E Deus ia falar, eu vou te dar graça. Só de você reconhecer que você não consegue e confiar no que eu estou te dizendo,
que eu tenho poder para te transformar, você já está confiando em mim, confiando ali em Deus. Então entrega o teu caminho. Eu fico imaginando qual seria o diálogo entre Deus e Caim se Caim tivesse se arrependido, se convertido, eu quero dizer, ali, antes mesmo da situação com Abel, do assassinato do seu irmão. Naquele momento da oferta, ele tinha condições de crer, porque Deus já havia feito promessa para eles de salvação. Eles tinham a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eles tinham a palavra. Eles tinham como crer. Esse crer é: conheço a palavra de Deus, conheço a vontade de Deus na palavra e escolho obedecer. Isso é fé segundo as Escrituras. Nós até já conversamos sobre isso aqui, até na quinta-feira anterior. Fé segundo as Escrituras não é pensamento positivo, não é mentalização. É conhecer e praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eles tinham isso ali. Ele tinha a palavra, ele tinha a promessa. Ele tinha a graça de Deus ali, falando: olha, você ouviu a minha palavra. Se você escolher, tem uma graça precedente ali, permitindo que você escolha, permitindo que ele escolhesse. Deus falando com ele: olha, eu permito que você escolha se submeter totalmente a mim. Mas não é uma parte da sua vida, não é aquilo que você não gosta, é tudo. É tudo, porque o problema é não submeter tudo. Se não submeter tudo, vai ter uma desobediência, vai ter uma queda. Isso já foi colocado ali, então, desde Adão e Eva. Foi colocado. Caim e Abel foi colocado. Mas Caim escolheu o quê? Ele escolheu se inclinar para a sua própria carne. Ele escolheu desprezar a presença de Deus, desprezar a vontade de Deus, desprezar o conselho de Deus, desprezar o amor de Deus. Ele escolheu desprezar tudo isso pela satisfação da vaidade, de fazer o que ele queria, ainda que fazendo o que ele quisesse, ele fosse sofrer, ele fosse experimentar tristezas, que foi o que aconteceu. Ele teve a oportunidade, mas não acertou com a porta. Se ele só tivesse entregado, ele não precisava ler 613 mandamentos que ele nem tinha naquele momento, ele não precisava de um curso, ele não precisava de um esforço enorme para... Ele só precisava entregar. Só entregar. Ele só precisava chegar diante de Deus e reconhecer o seguinte: Deus, eu sou pecador. Eu estou inclinado para te desobedecer e viver, e condenado a viver essa vida separado de ti, da tua bondade, do teu amor. Me ajuda. Rompa essa barreira. Me restaure. Faça alguma coisa. Deus estava falando com ele. Basta o quê? Reconhecer isso que você não consegue. E crer que, se você entregar toda a tua vida na minha mão, como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo. Mesmo que você ainda não saiba o que eu vou falar para você, como você vai viver, você ainda vai aprender, mas que você tenha uma disposição no coração de falar: eu não sei qual é a vida que Deus quer que eu viva, mas eu sei que eu vou viver toda a que Ele me mandar. Só essa disposição teria mudado o cenário ali de Caim. Teria mudado. E é o que muda o cenário de todo homem até hoje. Eu já estou concluindo. Só essa disposição de: Deus, eu não sei qual é a tua vontade, mas sei que o Senhor existe, sei que sou pecador e sei que eu não quero viver sem a tua presença.
sem te amar e sem te obedecer. Sei que tu criou todas as coisas e criou esse povo, fez as criaturas conscientes para te amarem livremente, te obedecerem e viverem na tua presença. Eu quero cumprir esse propósito, Deus. Não importa o que custe. Eu quero viver para isso. Essa é a vida que eu quero. E aí reconhece que no pecado a vida está completamente oposta a isso. Está afastada de Deus, não está submetida a Deus, não obedece e não ama. A escolha é só de amar. A escolha é: Deus, eu vou viver essa vida, eu entrego minha vida para isso, mas eu não consigo. E eu confio que o Senhor vai me conceder a graça, a transformação, o poder necessários para viver essa vida, porque é o teu plano, é a tua vontade, é o que o Senhor quer. Aquilo que eu não consigo, tenho certeza que o Senhor vai suprir. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Então, da parte do homem caído, ele só precisa reconhecer que está afastado pelo pecado, que nasceu em pecado, que nasceu com essa natureza e que não consegue agradar a Deus, porque ele está inclinado para a carne. Mas que se ele entregar, ele decidir amar, ele decidir entregar, amar a Deus, decidir entregar toda essa sua vida a Deus, para nessa caminhada Deus ir ensinando e falando, e ele mantiver a disposição de obedecer, é nessa entrega que Deus opera o novo nascimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muita gente ouve, como Caim ouviu, falou que nada, isso aí é só mais um. São só mais palavras, como várias outras aí. Isso não vai operar salvação. Não vai operar redenção. Mas se tivesse ouvido e se submetido a essa palavra é de Deus. E eu vou acatá-la totalmente. Isso abre a porta para uma coisa que nós chamamos, que nós reconhecemos na Bíblia como uma graça precedente. É a da misericórdia de Deus. É aquele agir de Deus no nosso coração. Como está escrito, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, uma rocha dura, que é o coração do homem. Vem por essa palavra. Quanto mais nós ouvimos e mais nós damos crédito a ela, no sentido de nos submeter a ela, mais vem essa fé pelo ouvir. Ou seja, uma graça precedente que concede ao homem que está escravo do pecado, escravo das suas próprias vontades, uma graça que permite a ele decidir entregar a sua vida a Deus ou não. Coloca ele nesse ponto. E aí ele vai escolher agora, livremente, a Deus ou não. Ele pode escolher a si mesmo. Pode escolher os seus desejos. Não é por força, nem por violência. Como falamos aqui, o plano de Deus desde o início, ele quer ser amado, obedecido, voluntariamente. É nesse ponto que aquele que não nasceu de novo ainda, que aquele que ainda não faz parte do povo de Deus, que aquele que ainda não anda com Deus está. E o que as Escrituras dizem é que esse Criador, ele empenhará todo o seu poder
para todo aquele que quiser fazer parte da sua vontade, do seu plano. E foi por isso que Jesus nos ensinou que todo aquele que renuncia toda a sua vontade, entrega tudo o que tem e coloca diante de Deus, isso é fé. Isso é a fé no Salvador, é a fé na salvação, é a fé em Yahvé. É a fé das Escrituras, que conforme dissemos aqui, é conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Essa pessoa está conhecendo e está praticando que só existe um Deus, Criador, que Ele criou anjos e homens, que Ele deseja um povo para viver eternamente com Ele, que o ame, o obedeça, desfrute de sua presença. Essa pessoa está mostrando fé nisso, está colocando a sua vida no altar, toda ela entregue. Isso é a fé que salva, é a fé da obediência, a fé da submissão à vontade de Deus. É a fé que obedece. É a fé que opera o poder sobrenatural e espiritual de Deus do novo nascimento. E Deus, da parte dele, vem um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, que faz com que agora o amor de Deus seja derramado no meu coração. O Espírito Santo, o próprio Deus, habite em mim como se eu fosse um templo. E agora Ele, morando dentro de mim, habitando dentro de mim, Ele vai, durante toda a minha vida, equilibrar essa concupiscência. Essa concupiscência não vai ser tirada enquanto eu estiver nesta vida carnal. Enquanto eu habitar esse corpo de carne, o nascido de novo terá o Espírito Santo de Deus e a concupiscência equilibrando essa balança. Antes era só para a própria vontade, mas aquele que nasce de novo agora fica com a sua vontade equilibrada para escolher obedecer a Deus ou não. Pode escolher desobedecer? Pode. E vai andar para trás nessa caminhada de santificação. E quanto mais escolhe obedecer, mais avança na intimidade com Deus, no acesso, no desfrutar da sua presença. Nós já avançamos um pouquinho aqui, e esse ponto vai ser um ponto que nós vamos falar e muito. Nós falamos aqui agora, nós falamos nesse primeiro encontro introdutório sobre o plano de Deus e entendermos a vida proposta por Deus. Mas nós vamos falar, Deus permitindo, pela sua graça, o valor dessa vida. Tudo o que Ele tem oferecido em contraste com todas as elucubrações, os projetos humanos, as expectativas, as coisas que o homem pensa. A vida abundante, a vida maravilhosa proposta por Deus desde o início e que todo homem pode alcançar, pode andar com Deus. Não foi o que aconteceu com Enoque? Andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele está lá atrás. Sempre esteve ao alcance do homem pela fé. Nós vamos falar do valor dessa vida e o como aqueles que já nasceram de novo têm que valorizá-la, agarrá-la, cuidar dela. É um tesouro preciosíssimo. Não pode ser abandonada. Não pode ser desprezada pelo aquele que não alcançou. Tem que ser compreendida. Algumas pessoas acham que o novo nascimento é como, um raio que cai no um, não cai no outro. Não é isso. Como foi colocado aqui, tiver fé, vai nascer de novo. Vai fazer parte desse povo e vai viver essa vida proposta pelo Criador. Não há
caminho humano mais sublime, mais maravilhoso, mais bem-sucedido do que andar com Deus, do que realizar o propósito para o qual foi criado. Quando o homem realiza o propósito para o qual foi criado, esta é a melhor vida possível. Encerramos aqui então nessa primeira mensagem, conhecendo aí o plano de Deus e a vida proposta com Deus, e a vida proposta por Deus, nessa série de mensagens que nós intitulamos como A Vida com Deus. Agradeço a oportunidade que os irmãos me deram de estar compartilhando isso, e vamos meditar para que o Espírito Santo possa nos fortalecer em valorizar essa vida. Aqueles que ainda a estão conhecendo, existe essa vida, existe vida além de tudo isso que nós temos aqui, de projeto de vaidade entre os homens, existe a vida real. É essa que as Escrituras nos apresentam, é essa que nós vamos meditar nos próximos encontros.